Eu queria falar um pouquinho dessa viagem que foi muito legal e contar um pouquinho da experiência que foi, né? Então, tudo começou, né, com a AMI. Eu acho que a AMI, quando veio para cá, no mês missionário, falou da SS Global, né? E eu mandei para vocês, e vocês andaram recebendo da Lusitânia também, alguns informativos da AMI. E esse é um dos relatórios, né? Então vamos lá, queria contar um pouquinho como foi lá. O que aconteceu, né? Então, esse aqui é um escaneado bem chulé, assim, né? Bem chulézão do que aconteceu. Isso aí é a revista Veja, né? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Nesse pedaço do rio choveu demais, demais da conta. Do tipo, estava previsto para o mês inteiro 180 milímetros de água. Choveu 300 em um dia. Então, o que aconteceu? Molhou demais a terra, e muitos dos morros são pedra, terra e árvore. Então, encharcou tanto que o negócio desbarrancou. Tá bom. E funciona sem ligar nada aqui? Plugar nada? Pode ser. Então tá. Então a parte alta aqui desbarrancou e foi arrastando todas as coisas. E eu vou mostrar pelas fotos, sim. Então aqui embaixo, né? Então mostra aqui a água descendo e levando o barro, tudo. Essas estatísticas, regiões afetadas, né? Então aqui está escrito Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Vale do Rio Preto e Sumidouro. Então a gente ficou aqui em Sumidouro. Todos esses números que estão aqui, que vocês veem na TV, não são verdade. Tá? Então eu vou explicar o porquê. Bom, então aqui está melhor assim desenhado. Então isso aqui é da revista Veja. Tá? Então a reportagem deles, tudo. Que vocês viram na TV, em revistas, tudo. Essas são imagens dos primeiros dias que aconteceram, né? Então, você vê um monte de água levando embora, carro em cima. O dia que a gente chegou já estava bem suave, já tinha passado quase 15 dias. Então, a gente viu o depois do furacão. Então, vamos lá. Como aconteceu de eu ir para lá, né? Então, esse ano, assim, eu tenho buscado bastante a Deus, assim, né? E eu tomei uma decisão assim de andar bem perto de Deus, de buscar, de estudar a palavra, de estar no meu devocional em dia, assim, conectado com Deus. E assim eu tinha um desejo muito forte assim de querer ir para o campo missionário, seja o Sudeste Asiático ou para Cuba, né? Então tem uns caras aqui que são meio malucos assim, tipo o Cláudio, vou apresentar eles daqui a pouco. Então ele falou: não, eu fui para Cuba, foi legal, vai comigo, né? Então de repente. Só que algumas pessoas falaram assim: meu, por que ir para tão longe você pode ir para tão perto? De repente, pim, Rio de Janeiro rolou. Então, noticiários, na quarta-feira, o pessoal da me mandou uns e-mails. Na quarta-feira eles mandaram um relatório. Eu reencaminhei para umas pessoas. Quinta-feira o pessoal estava fechando o carro e sexta-feira às 9 a equipe estava formada. Então, essa equipe dos malucos. Então, todo mundo deixou filhos, esposa em casa, né? E um deles é o Cláudio. O Cláudio está aqui. Cláudio, queria apresentar você, se você quiser vir aí. Vem aqui, vem para cá. Ele vai me ajudar a falar umas coisas, né? Dar uma complementada, porque, sabe, né? Quando a gente vai, não tem muita credibilidade, então a gente chama alguém para estar junto, né? Eu vou traduzir para o chinês, se vocês quiserem. Então. O Cláudio é da EBNU, todo esse pessoal. Ainda falta um, que é o motorista. Adelmo, ele tem que é o nome. Adelmo. E motorista. Motorista fui eu, ele é o dono do carro. É verdade. Então, foi assim, nós fechamos uma equipe de 5 e sábado de madrugada, 4 da manhã, a gente já estava com o pé na estrada. Né? Bom, chegando lá, a gente foi primeiramente para Teresópolis, que é essa central, né? Era uma das bases. Então, a Igreja Batista Central, eles estavam abrigando desabrigados, recebendo um monte de donativos, e a SOS tinha uma base lá. Bom, só para vocês terem uma ideia, depois disso a gente foi para Vieira,
Vieira é esse pedacinho aqui que está em vermelho. Esse em vermelho aqui. É que mexe, treme muito. Fica mais fácil. Essa parte em Vieira é a parte de baixo, perto da cidade, onde tem a igreja, assim, ó, Igreja Batista em Vieira e o topo da montanha. Aí você fala assim, eu sou um só. O que é a diferença que eu vou fazer? Então, a nossa equipe tinha 40 pessoas, 30, 40 pessoas. Nós percorremos, assim, em volta da estrada, perto do rio, toda essa área em azul. Fez diferença. Então, se você tem vontade, Deus tem tocado você para ir, vá com uma equipe, você vai fazer diferença. Então, vamos lá. Situação em Vieira, que é o lugar onde a gente ficou concentrado. Então, o pessoal estava falando assim que essa parte onde foi afetada tem 3 fases. A primeira é de pedra, porque caiu do monte, aí a água lavou, ficou os pedrão enormes. Depois veio a areia e depois veio o barro. Então, lá embaixo, quando está perto da cidade, barro, muito barro, fedido, porque a região não tem esgoto, vegetação morta, né, que arrastou, e muitos animais e pessoas mortas também. Então, a gente não viu, o Cláudio viu. Mas, assim, é interessante a gente ver que foi arrastando, assim. Imagine pedra, assim, do tamanho de um prédio de 3 andares, levando tudo, assim. Então, esses são alguns bairros que estão perto da encosta. Então, perto da encosta, o barro desce tudo. Então, em muitos lugares, o pessoal da Defesa Civil nem foi, porque o barro soterrou, quem morreu já estava enterrado, quem sobreviveu foi embora. Então, esses números que a gente vê, 800, você fala, nossa, subiu mais 10, ixi, está longe, está longe. Essa é uma das casas que a gente viu indo para Nova Friburgo. Essa é a área perto da escola. Isso é perto do centro. Isso aqui é atrás da igreja, vou mostrar com mais clareza. Engraçado que assim, ó, tem uma casa aqui, tá vendo? Tem uma casinha aqui. Conta-se a história de que esse é um dos membros da igreja. E no dia da tragédia, foi mais ou menos assim. Começou as chuvas fortes às 9h. 1h, eles ouvem, está todo mundo dormindo. 1h, eles ouvem um barulho muito forte e ouvem um barulho de pedra e água. De repente, apaga as luzes, né, porque levou tudo, e um silêncio total. Aí, de repente, socorro, me ajuda. Assim, em vários lugares, tudo escuro. No dia seguinte, foi ver o que aconteceu, Nessa casinha aqui, uma árvore era de um dos membros da igreja, uma árvore entrou na casa, o pessoal se agarrou na árvore e ficou recitando o Salmo 23, assim, né? Aí, quando foi ver, no dia seguinte, as casas do lado foram todas embora, só a dele sobrou. A igrejinha tem 60 membros, 16 morreram nessa tragédia. Bom, quando a gente chegou lá no sábado, não deu para fazer muita coisa, porque a gente chegou meio tarde, assim, tipo 6 horas, né, Cláudio? E foi tempo da gente armar barraca, tomar jantar, ajudar a preparar comida, fazer reunião. Aqui, ó, hotel 5 estrelas, dentro do carro, pá, né? Eu posso contar pra você não dormir na barraca? Pode. Eu tenho medo de bicho. Ah, eu não queria saber de bicho, sim. Formiguinha. Dormiu dentro do carro ali, é ele ali. Ah, dentro do carro, aqui, ó. Então, essa pessoa, esse lugar onde a gente ficou, na casa de uma membra da igreja. Ela abrigou 30 voluntários. E não é um dia, já vai fazer mais de mês, quer dizer, da tragédia, mas a equipe vai ficar lá. Então, como é um lugar seguro, perto da igreja, ela abrigou 30 pessoas. Bom, essa é a nossa equipe. E vem gente de todos os lugares do Brasil, né? Então, Brasília, do Pará, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa galera que ficou lá. Ó, essa é a Dona Dora, da Flecha Azul. Bom,
como a gente chegou tarde, então sábado não deu para fazer muita coisa e terça a gente saiu cedo, umas 9. Então, domingo e segunda-feira foram dias bem intensos. Então, a gente sempre tem um momento de instruções, né, com a equipe, oração. A gente está sempre com colete. Aqui para você ver, a gente estava com umas botas que vinham até aqui em cima na cintura, para não ter o contato. Luva, máscara, sempre bastante protegido. E esses são os líderes da equipe, né? Esses dois aqui, malucos também. Bom, a gente foi para um lugar aqui o pessoal foi dividido em algumas equipes. Então, uma equipe foi fazer limpeza em algumas casas e a nossa equipe foi para uma escola. Então, essa escola estava bem bagunçada. O pessoal do SAMU, do Rio de Janeiro, foi lá, ficou até 3 da manhã limpando e a gente foi ajudar a arrumar a coisa lá. Então, desse ponto que está em vermelho, eu fiz uma filmagem. 04 mil. Eu não consegui inserir, meu. Esse é aquele ponto que eu estou te falando, de onde eu tirei. Morro que escorreu, tudo que foi levado e deixado. Essas pedras não eram para estar aí, tá? Então, aqui é um lugar onde escorreu, né, tudo. Então, as máquinas já apareceram, já limparam o terreno. Como dá para vocês verem, todos esses lugares aqui são de plantação. E bastante alface, couve, sabe, cebolinha. Então, esses lugares assim, bananeiras. Então, a água leva adubo, leva tudo junto, né? Bom, vamos lá. Então, na escola, a gente ajudou a arrumar aqui toda a parte de donativos. Aqui são água, tem bastante água, produtos de limpeza, ajudamos a organizar as coisas, que estava bem bagunçado. No dia anterior estava bem estressado, né, porque aqui tem 62 desabrigados morando, né. Tinha alimento vencido também. Já tinha alimento vencido que a gente teve que separar. Sim. Na parte da tarde a gente foi almoçar, fomos para a base, né, de Vieira, que é perto de onde a gente estava, era uma escola, quer dizer, uma igreja. Então aqui tem água, um monte de roupa que o pessoal está separando, e toda hora recebendo alimentos, caminhões. Um rapaz que era seminarista de igreja católica, ele estava lá, ele falou assim, meu, tem uma dívida muito grande com a igreja batista. De 10 caminhões que vieram, 9 vieram de igreja batista, assim, do Brasil inteiro. E ele fala assim, se não fossem as igrejas cristãs, as organizações aqui em Vieira, aqui estava muito pior. Então, a grande diferença é que as igrejas estavam fazendo, né? Inclusive da nossa equipe.